Olá, vamos dar continuidade na elaboração do nosso painel de dados, gestão da tesouraria desta instituição, nossa instituição aqui fictícia, mas que se assemelha a muitas organizações. O primeiro visual que nós vamos colocar agora é o visual funil. Ele está na terceira linha aqui, ó, terceira linha, na segunda posição. Quando a gente seleciona, ele pergunta qual é a categoria das informações que nós queremos. A categoria que nós queremos será a categoria banco, porque eu vou querer as informações de saldo financeiro de cada um desses bancos. Então eu vou colocar em valores, eu boto aqui ó, o valor da movimentação. Perfeito? Então, olha que interessante, vou aumentar aqui para vocês visualizarem. Eu consigo perceber que em determinado período, que a gente ainda vai avaliar, eu tive maior saldo financeiro no Itaú, depois no Nubank, posteriormente Banco do Brasil, em seguida Sofisa e por último Bradesco. É uma análise interessante dos saldos bancários em determinado período. Então, a gente sabe qual é o banco que tem mais recurso financeiro e aquele que ficou com o menor saldo de disponibilidade, ok? E aí, Marilda? A gente pode estar melhorando esse visual. Como é que a gente melhora esse visual? Nós podemos aqui, ó, selecionado, vamos lá em formatar seu visual. Nós podemos tirar esse rótulo de dados, vamos ver se a gente tira, para ver se fica legal. Não, ó, não ficou legal. Rótulos da categoria, vamos ver se a gente tira. Não vou saber qual será o banco, então não vou tirar. Etiqueta de taxa, olha lá, vou tirar. Ó, ficou interessante eu tirar a etiqueta, vou botar de novo, que é esse 100% e 12%. Eu entendo que não seria o adequado a gente deixar, porque essas informações acabam trazendo um pouco de confusão. Então a gente tira essa etiqueta, a gente tem até uma informação melhor do meu gráfico, né? Ele fica mais, uma informação maior, que a gente possa estar melhorando o detalhamento. Cores, olha lá, cores. Eu posso mudar a cor de cada um deles. Então aqui, ó, vem aqui mostrar tudo. Aí cada um aqui eu posso estar alterando e colocando uma cor com uma identidade visual de acordo com a sua organização, que a gente vai conversar depois numa aula específica sobre identidade visual. Mas já deixei para vocês no material um link e uma paleta de cores. Por exemplo, vou entrar aqui no link do ColorX, que é um site especificamente que a gente vê o nome das cores. Aqui em paletas populares, por exemplo, a gente já sabe algumas combinações que podem ser realizadas. Aqui a combinação do Facebook, combinações pastéis, né? Aqui, ó, várias combinações. Eu escolhi essa paleta de cores, por exemplo, para que a gente venha estar colocando ali. Então, isso fica muito a critério de vocês, até a ordem de como colocar, vocês podem também definir. Por exemplo, eu posso começar com esse aqui, ó, sendo o Itaú. Olha aqui, ó, seleciona mais cores, copiei. Ó, vou botar aqui, ó. Selecionei tudinho, selecionei tudo. Lá, deleta aqui, acho que foi um pouquinho mais. Ficou faltando a letra F. Vamos ver se vai. Olha lá, foi, já ficou aqui, ó, meu Itaú. Vamos pegar aqui um pouquinho mais, Marilda, desse aqui, ó. Ah, eu acho que eu não vou querer esse rosa do lado, não. Vou pegar esse outro azul aqui, por exemplo, pra ficar tipo um degradê, esse roxo, né? Um roxo lilás, a gente deixa pro final. Aí eu vou botar aqui, ó, o Nubank. Embora o Nubank ele é mais ou menos essa cor, interessante. Mas não vou colocar ele com essa cor, não. O outro lá, o 297, vai ser o Banco do Brasil. Olha lá.
mais cores. Estou sempre copiando e colando. O Sofisa já esse azul mais claro. Olha lá, mais cores. E por último, essa paleta aqui de cores, que eu vou colocar o Bradesco. Ok? Só para dar esse destaque de informação. Então, é uma forma de nós colocarmos uma formatação interessante aqui para os nossos visuais, tá? Eu até destaquei aqui, ó, no rótulo de dados, a gente pode estar melhorando também, se for o caso. No princípio, não vou modificar muito, tá? Aqui, ó, rótulo das categorias, que é os meus itens aqui, Itaú, Nubank, Banco do Brasil. A gente pode aumentar um pouquinho, se for ali o caso, botar a cor preta, ó. Ah, Marila, achei que não ficou bom. Vamos formatar aqui para aumentar, para ver se a gente consegue não tirar o nome. Ficar aparecendo o nome direitinho, porque às vezes tem essas questões chatinhas de formatação. Então a gente arruma de um lado, sai do outro, tá? E a gente quer melhorar também, onde está escrito ali, ó, soma de valor da movimentação por banco. A gente quer botar saldo financeiro. Acho que é interessante a gente botar aqui, ó, saldo, o saldo bancário. Pode ser saldo bancário, o que vocês acham? Ó, saldo bancário por instituição. Aí a gente bota o nosso Sequoia aqui, ó. Foi. E aí a gente tem essa informação, tá? E o que tá faltando? Colocar transparência em efeitos, ó. Transparência. Para que o nosso card que a gente montou todo arrumadinho, ele possa ser demonstrado. Então, se a gente deixar sem transparência, fica com fundo branco, tá? Bom, isso é um exemplo, gente. Eu deixei essa paleta de cores para vocês no material. Vocês podem também estar utilizando outras paletas de cores. Fiquem à vontade em relacionado a isso, tá? Vamos fazer um outro visual, que é o visual cascata, aqui embaixo. Olha só, esse visual do gráfico de cascata, nós vamos colocar ele aqui embaixo, ó. E vamos colocar também as informações de entendimento de como é que se comportou o saldo financeiro mensalmente. Por exemplo, todos os meses eu cheguei no final e tinha um saldo de 24 milhões, né? Quase chegando a 25 milhões. Mas imagina, será que todo mês foi positivo? Teve algum mês que foi negativo e depois a gente foi melhorando? Então a gente tinha interessante esse gráfico de cascata, que fica do lado do gráfico de funil, a gente utilizar. Então eu venho aqui, ó, já estou com ele selecionado, arrasto a data da movimentação. Aí ele pergunta, você quer o ano, o trimestre, o mês ou o dia? Eu quero o mês. Então eu vou tirando o que eu não quero para ficar só o mês. Perfeito. E no meu eixo Y, olha lá, meu eixo Y, eu coloco o valor da minha movimentação. Olha lá. Então perceba que no meu valor da movimentação, deixa eu aumentar aqui para vocês conseguirem aumentar um pouquinho a tela. Aumentar assim, depois a gente volta. No valor da movimentação, eu tive janeiro, fevereiro, março, assim. Ó, mas eu tive um mês aqui, não tá um pouquinho ruim, mas a gente coloquei o cursor, com saldo de movimentação negativo, de quase 1 milhão, olha lá, 996 milhões. Aquele somatório só o mês de abril. Só que aí eu tive outros meses que foram ficando positivos. Nesse soma todo, a gente teve um saldo final positivo, tá? E
E aí a gente pode também estar fazendo essa formatação. Ó, seleciono ele aqui, ó. Vamos lá. Formatação visual. Eu particularmente gosto de tirar algumas informações, tá, gente? Não gosto dessa data da movimentação aqui embaixo. Não gosto dessa soma aqui também descrita do outro lado. Então, vocês vão formatando conforme vocês gostarem, tá? Eu sempre deixo isso bem à vontade para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, eixo Y, eixo X, aqui que é, por exemplo, o que seria esse eixo X? Seria, lá, as nossas datas de meses. Então, a gente quer permanecer. Então, eu não vou tirar, só para vocês observarem. Então, a gente mantém. O título, olha lá o título, data da movimentação do mês. Eu já não vou manter. Ó, tirei. Ok? E a gente está recuando. Vou recuar todo o eixo X. O eixo Y, olha lá. O eixo Y ele tem os valores, que é de 0 a 20 milhões, por exemplo, e a soma desses valores. Eu, particularmente, prefiro tirar. Eu tiro tudo. Olha lá como é que ele fica, tá? E aí a gente tira. Rótulo de dados. Eu acho fundamental a gente ter rótulo de dados. Porque a gente sabe exatamente os valores de cada mês. Foi? Então a gente coloca aqui um rótulo de dados, onde a gente vai ter essa identificação. Nesse rótulo de dados, ele ficou com um automático. Olha lá. Que ficou interessante a posição dele. Então, a gente pode permanecer. Os valores aqui a gente viu, ó, tá em Segói mesmo. Pode colocar cor preta, por exemplo, lá se a gente achar que fica melhor para visualizar. Às vezes o cinza fica muito ruim. Ele tá em automático. Se a gente colocar em, por exemplo, milhão, já tá, porque ele praticamente quis colocar próximo, mas você viu até que teve uma certa diferença. Como aqui em cima a gente colocou também milhões, é adequado até você permanecer na mesma estrutura. E por último aqui, o que a gente pode melhorar? As formatações, vamos recuar o rótulo de dados, a formatação das colunas. Então a gente pode considerar que o aumento a gente pode botar naquele azul mais escuro, ó, o que vocês acham? Nesse azul mais escuro. E esse negativo aqui a gente poderia botar em um vermelho. Vou botar aqui naquele mais cores. Aí a gente olha aqui um vermelho, eles tinham colocado um mais pra lá. Ó, tá vendo? A gente pode colocar mais, ó, fica a critério. Como esse vermelho aqui tá tão pequenininho, né? Como foi um valor tão grande, a gente pode até botar um pouco mais forte. E o total aqui, ó, somatório total, o saldo, a gente pode ou deixar esse mesmo para dar esse destaque, ou a gente colocar um outro mais, um azul mais próximo das outras cores que a gente está utilizando. Enfim, tá, gente? Aí fica a critério de vocês. Isso aí eu sempre gosto de deixar vocês à vontade para melhor formatar os visuais, as cores. No geral, aqui ainda nessa formatação, nós vamos alterar o título. Lembra do título? Ali, ó, saldo de valor da movimentação por mês. Aí é bom a gente colocar saldo financeiro mensal. Então a gente pode até botar também aqui, já que eu botei tudo com letra maiúscula começando. Saldo financeiro mensal. Ok? E aí a gente tem essa informação, um gráfico. O que mais que ficou faltando? Tirar essa tela de fundo, é o efeito, 100%. Opa, olha como é que já ficou outro. Já deu um destaque. Aí a gente até melhora aqui a disposição do nosso gráfico. Posso até arrastar um pouquinho assim pro lado, ó.
E a gente consegue, olha, visualizar muito bem a informação. Foi? Ó, nosso gráfico cascata, como ficou. Muito top! E outro gráfico, Marilda, que nós vamos conversar também nessa semana, é o gráfico de mapa. Olha esse gráfico de mapa, ele aqui, ó. Gráfico de mapa. Ele tá nessa posição, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta. A gente tem esse gráfico de mapa aqui. São dois gráficos de mapa. O que vai mudar um pouco é o visual deles, tá? A gente vai conversar. E o outro que nós vamos conversar é o gráfico de rosca. Então, se liga. Espero que você já tenha feito comigo esses outros dois visuais, esses dois gráficos importantes, o funil, o gráfico de cascata, que no próximo vídeo a gente vai fechar essa semana com o gráfico de rosca. Vamos fazer mais uma medida e vamos fechar com o gráfico de mapa. Fechado?